Olá, meus amados em Cristo Jesus, tudo bem? Este é o encontro com a Palavra de Deus em família e hoje nós encerraremos o tema que iniciamos há 2 semanas, Edificados em Cristo. Não porque já tenhamos esgotado ou encerrado o tema, porque o tema é amplo, na verdade ele é inesgotável. Mas já temos agora uma base sólida para que nós possamos continuar nesse processo de edificação, de santificação, para que Deus possa nos usar cada vez mais neste dia que se chama hoje. O ontem já passou, amanhã não nos pertence. Se Deus quiser, estaremos aqui. Mas é hoje que nós podemos fazer alguma coisa. Falar nisso, eu gostaria até de ler um texto de Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 14, que diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os antepassados de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amados, esse texto, ele fala justamente dessa questão de um coração endurecido pelo pecado, um coração que é descrente de Deus. Por quê? Porque não guardam o caminho de Deus, não guarda os ensinamentos de Deus. Amados, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o teu coração. Entregue-se ao Senhor. Hoje é o dia de vocês entregarem o coração de vocês a Jesus Cristo. Entregue a tua vida a Ele e Ele vai cuidar de você. Todos os textos que nós mencionarmos no nosso devocional de hoje, eu vou colocar aqui embaixo no descritivo do vídeo para facilitar o estudo de vocês e o aprendizado e a edificação, né? É o nosso tema, né? Nós estamos encerrando aqui, edificados em Cristo. Amados, Deus usa metáforas, parábolas, figuras de linguagem para falar aos seus escolhidos. E o motivo pelo qual ele fala através de parábolas, Jesus nos revelou no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do semeador. Ele tinha acabado de contar essa parábola do semeador, né? Falava de 4 tipos de solos, na verdade, e os discípulos de Jesus, incomodados com aquilo, né? Por que eles estavam incomodados? Porque eles percebiam que as multidões não compreendiam o que Jesus ensinava. E aí, incomodados, eles vão até Jesus e dizem: Senhor, por que o Senhor ensina? Por que o Senhor fala em parábolas? E aí Jesus vai dar uma resposta a partir do versículo 11. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 11 a 16. Jesus começa dizendo assim:
Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amado, Jesus estava falando aqui sobre um coração que é disposto a ouvir a voz de Deus, um coração que busca ao Senhor, busca a palavra de Deus de bom grado, busca com um desejo sincero de conhecer e de obedecer. Por isso que Jesus está falando, aquele que já tem esse coração disposto a me ouvir, esse coração vai estar cada vez mais disposto a compreender, vai entender cada vez mais e vai se edificar cada vez mais, vai se santificar cada vez mais. Por isso que aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas aquele que não está nem aí para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, e ouve de mau grado, não vai entender nada e vai ter um coração cada vez menos capaz de compreender a palavra de Deus. E ele continua aqui no verso 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Está lá no capítulo 6 de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com má vontade, com mau grado, de mau grado, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Em outras traduções, até lá em Isaías mesmo, no capítulo 6, está, e sejam por mim salvos. Verso 16 vai dizer assim, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amados, somente quem tem fome e sede da palavra de Deus tem olhos que veem, ouvidos que ouvem, coração que compreende. Da mesma forma, Deus usa duas metáforas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso processo de santificação. Ele diz que somos membros do corpo de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Vamos ver aqui 2 versículos que tratam disto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os demais. Amados, nós somos corpo. Jesus Cristo é a cabeça, é o cabeça da igreja, e nós, como igreja, formamos o corpo. Mas somos membros que somos ligados um ao outro para que a obra de Deus seja realizada na terra. E é por isso que nós nos edificamos, nos santificamos, nos capacitamos, segundo os dons que foram dados pelo próprio Senhor. O próprio Espírito Santo distribuiu dons ao corpo de Cristo, para que nós possamos, então, fazer a sua obra.
E também, a palavra também usa como metáfora que nós somos pedras que se juntam a outras pedras e formam um templo espiritual, um templo para que Deus possa habitar. E enquanto um corpo se forma e cresce, um edifício, uma casa espiritual, um templo, se edifica. Então são metáforas, são parábolas usadas por Deus. O texto sagrado que usaremos neste devocional de hoje vem do apóstolo Pedro. Está lá em sua primeira carta, sua primeira epístola, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o 19. E eu vou explicando aos amados na medida em que nós vamos lendo. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Amados, a primeira lição que observamos aqui do apóstolo Pedro é que nós devemos abandonar toda e qualquer maldade, tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Então ele fala da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Verso 2: Então, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amados, e como nascido de novo, então esses versículos 2 e 3, ele está falando o seguinte, como de alguém que nasceu de novo, um regenerado, recém-gerado ou gerado novamente, nós devemos desejar o genuíno leite espiritual. De novo aqui, uma figura de linguagem. O que é esse genuíno leite espiritual que dá o crescimento para alguém que acabou de nascer novamente? E não é um nascido pela vontade do homem, não é um nascido natural, mas nascido pela vontade de Deus. É o Evangelho, amados. O leite espiritual é o Evangelho, é a palavra de Deus, que nos dá o crescimento, ou seja, nos dá santificação, nos capacita para isso. Para quê? Para salvação. A nossa salvação não vem da obra, mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós desejamos a palavra, nós desejamos obedecer, agradar o nosso Deus e Pai. Nós queremos agradá-lo por amor, porque fomos salvos por Ele. E a evidência da nossa salvação são as boas obras. E nós só podemos realizá-las através da edificação que vem pela palavra, vem pelo Evangelho, vem pelos mandamentos do Senhor. Mas como fazer isso acontecer? Aí vem a partir do versículo 4. Pedro vai dizer aqui, olha, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amados, de quem Pedro está falando? Pedro está falando dele próprio? Não, aqui é Pedro que está falando, Chegando-se a ele, a pedra que vive, não a mim. Não a mim, Pedro, não cheguem-se a mim, cheguem-se a Cristo, a Jesus Cristo, a pedra eleita por Deus, preciosa, a pedra que vive eternamente, porque ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós, amados. Então Pedro está dizendo justamente isso, Se cheguem a Ele, E todos que ouvem a sua palavra e as praticam, sopram os ventos, batem as águas,
mas ele não será abalado porque ele foi edificado sobre a rocha. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Jesus estava dizendo isso. Se vocês ouvem a palavra de Deus e as praticam, será comparado a isso, a alguém que edificou sua casa sobre um sólido fundamento, que é ele, a palavra, o verbo de Deus. Enquanto o mundo rejeita Jesus Cristo, a pedra que vive, nós nos chegamos a ele, conforme veremos agora no versículo 5, que diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amados, sobre o que o apóstolo Pedro está falando, né? Ele está nos chamando de pedras vivas, porque nos juntamos a outras pedras vivas e então formamos aqui um templo espiritual para Deus. É a igreja, né? Esse é o templo espiritual para Deus. Deus habita na igreja e Deus habita em nós, através do seu Espírito Santo, que Jesus orou ao Pai e o Pai enviou, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Então, esses sacrifícios espirituais são obras que honram a Deus. Orações, louvores, quando nós praticamos o bem, quando nós fazemos a vontade de Deus, obedecemos, a palavra dele, quando nós pregamos o Evangelho e através da nossa pregação nós levamos as pessoas que estão mortas espiritualmente a Cristo, para que vivam, para que sejam salvas. Então tudo isso são sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor. Então o apóstolo Pedro ele vai dizer aqui, vai embasar essa sua orientação nas Escrituras Sagradas, citando algumas profecias a respeito de Jesus Cristo, que diziam, que chamavam Jesus Cristo como pedra, como rocha. Verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Isso está lá em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Falava de Jesus, era uma profecia acerca de Jesus Cristo. Foi dada 700 anos antes de Cristo. Verso 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Salmo 118, versículo 22. E no verso 8 aqui, Pedro diz, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqui Pedro está se referindo a uma profecia de Isaías, capítulo 8, versículo 14. Veja que Jesus é uma pedra de ofensa, uma pedra de tropeço para aqueles que não creem nele e por isso desobedecem a palavra de Deus, E ainda diz algo forte, porque diz que eles foram predestinados à desobediência. São os filhos da ira, É uma pena isso, amados, mas que através da palavra do Senhor muitos venham a se salvar. Então Pedro nos alegra dizendo que quem nós somos em Cristo Jesus. E ele vai começar a dizer isso a partir do versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que, amados, nós fomos eleitos? Para que nós fomos feitos
sacerdócio real e nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amado, Jesus nos chamou para que nós fôssemos luz do mundo. Ao cumprirmos aquilo para o qual o Senhor nos chamou, nós iluminamos o mundo que jaz em trevas, o mundo que está moribundo, o mundo que está morto no maligno. Por quê? Afastado da palavra de Deus, afastado da vontade de Deus, o mundo está morto no pecado. Porque, amados, o pecado é a desobediência à lei de Deus, os mandamentos de Deus. Aqueles que são do Senhor se edificam na palavra de Deus e passam então a andar conforme a sua vontade. Por isso em vida, por isso iluminando o mundo. No versículo 10, Pedro diz assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado ainda a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia de Deus. Pedro nos lembra que antes de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, antes de crermos no Filho de Deus, nós éramos apenas criaturas. Éramos apenas um ser criado por Deus. Portanto, não éramos ainda um povo eleito, um povo de Deus. Mas conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, agora nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, o unigênito Filho do Pai. Amados, nós temos agora uma nova cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos dos céus. E isso nós vamos ver, né, essa cidadania, ela está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Eu coloquei aqui abaixo na descrição. Verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, no meio do mundo, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Jesus voltará, né? E, amados, nós somos cidadãos dos céus, né? Portanto, peregrinos aqui na terra. Por isso nós devemos viver conforme a vontade do Senhor, como falamos há pouco. Por isso devemos nos afastar das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Não podemos mais ter comportamentos inadequados. A ira não pode mais nos dominar. É por isso que devemos perdoar e não julgar, né? É isso que Jesus nos ensinou. Jesus falou para nós orarmos por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Nós devemos ter uma conduta diferente da do mundo. A sabedoria do mundo não compreende isso, amados. Aqui, bateu, levou. É olho por olho, dente por dente. Aos olhos do mundo, é injusto nós amarmos aqueles que nos odeiam. Mas nós não somos mais do mundo, se é que agora somos de Cristo. Então nós devemos, pela palavra de Deus, nos transformar de glória em glória, degrau por degrau. Nós vamos nos santificando, nós vamos nos edificando na palavra. E por isso o nosso comportamento é diferente do comportamento daqueles que são do mundo. Mas é através deste nosso novo comportamento
que o mundo não entende que no momento em que Cristo voltar, eles vão glorificar a Deus, porque reconheceram que nós estávamos fazendo aquilo que era certo e justo diante de Deus, e eles fazendo aquilo que era injusto, pecando, desobedecendo a Deus. Verso 13, Pedro vai dizer assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Amados, nós devemos respeitar toda e qualquer autoridade, como se estabelecida pelo próprio Deus. A Bíblia nos diz que toda liderança foi estabelecida e permitida por Deus. Algumas para a bênção, outras para castigo. Nós não somos inocentes, amados. Somos pecadores, nós cometemos falhas e Deus muitas vezes permite que passemos por dificuldades para nos ensinar, nos corrigir, para que nos arrependamos, nos reaproximemos dele, para tratar o nosso coração e para provar o nosso coração. No verso 15, Pedro diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amados, fazendo o bem, ninguém falará mal dos filhos de Deus. Isso me faz pensar nos conselhos que eu ouvia do meu pai, da minha mãe, né? Eles diziam assim: eu não quero ouvir nenhum vizinho falando mal de vocês. Eu creio que Deus, como Pai, Ele nos pede a mesma coisa. Eu não quero ver o mundo falando mal dos meus filhos. Por isso, façam o bem, mesmo que a autoridade não mereça, mesmo que eles sejam corruptos, mesmo que eles façam aquilo que é mal, aquilo que é contrário à minha própria vontade, vocês vão fazer o bem. Vocês vão respeitar a autoridade. É claro, é óbvio que nós não vamos seguir nenhuma lei que contrarie a lei de Deus. Mas fora isso, amados, nós devemos cumprir. Então, que a gente pague imposto a quem devemos pagar imposto. E que nós honremos a Deus, né? Dai a César o que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Continuando aqui, verso 16, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, portanto, fazendo a vontade de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Honrem os governantes, honrem aqueles que têm autoridade. Servos, sejam obedientes ao Senhor. Então entendam, amados, esses servos e Senhor como funcionário e patrão, como líder e liderado, né? Como obedientes ao Senhor, como um gestor, como um tutor. Não importa, aquele que tem autoridade, sejam obedientes a eles. Então ele vai dizer assim, né? Voltando ao versículo 18, já chegando no final, né? Sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Olha a orientação de Deus, amados. Mesmo que o patrão seja grosso com vocês, que ele não seja educado, mesmo que ele seja mau, vocês devem ser obedientes e honrá-lo, porque essa é a vontade de Deus. E isso está aqui no último versículo, 19.
porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Amados, a edificação em Cristo ocorre quando nós crescemos no conhecimento da vontade de Deus, no conhecimento da palavra de Deus e através da nossa constante santificação. Sabemos que o corpo luta contra o espírito e o espírito contra o corpo. A nossa essência humana luta contra a nossa essência espiritual. É isso que o apóstolo Paulo dizia lá em Efésios capítulo 6, né? Um pertence a Deus, né? Nossa essência espiritual, porque é essencialmente divina. E o outro pertence ao mundo, é pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Ele é imperfeito e deseja o mal. O nosso corpo físico, a nossa essência humana, ela é corrupta. Ela se corrompe facilmente pelo desejo do mal, pelo desejo carnal. A edificação em Cristo nos afasta do que é mal e nos aproxima de Deus. Amém, amados? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, encerrando essa série Edificados em Cristo. Então eu espero que ela tenha servido para ajudá-los neste processo de santificação, mas nada substitui a palavra de Deus, tá bom? Então continuem lendo, continuem se edificando na palavra e tendo dúvidas, me procurem, me escrevam, me mandem um áudio e eu vou, de preferência no grupo mesmo, porque assim todos podem ser edificados pela tua dúvida. O Espírito Santo distribuiu dons à igreja para que nós pudéssemos nos edificar mutuamente. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que o Senhor fez habitar no meio de nós, na tua igreja, Senhor Jesus. E que também habita dentro de cada um daquele que crê em ti. Paizinho, que nós possamos, de glória em glória, melhorarmos em tudo que estivermos fazendo contrário à Tua palavra. Somos imperfeitos, perdoa-nos, Senhor, por isso, mas ajuda-nos nesta busca por santificação, por amor de Ti, porque é por amor que nós desejamos, Pai, agir da melhor forma, conforme o Teu desejo, porque não somos mais cidadãos do mundo, mas cidadãos do reino dos céus. Obrigado, meu Deus, por tua graça. Obrigado por ter vindo ao mundo, por ter entregado a tua vida em nosso lugar, ter morrido no nosso lugar, na cruz do Calvário, Senhor, e pago por todos os nossos pecados, nos resgatado do mundo, para que fôssemos então feitos um povo do Senhor, para que pudéssemos ser um povo santo, um povo eleito, para que pudéssemos ser sacerdotes reais, reino e sacerdote do Senhor, em Cristo Jesus. Pai, abençoa cada amado que assistiu a este devocional, que o Senhor, por tua graça, coloque no coração de cada um o desejo de te conhecer, Pai. Para que apenas não ouçam como quem ouve qualquer áudio, que as pessoas não leiam a tua palavra como leem qualquer livro, mas que tenham fome e sede de ti, Senhor, para que compreendam, para que tenham ouvidos que ouçam, olhos que vejam, coração que entenda, e se arrependa e se converta ao Senhor e sejam pelo Senhor curados e salvos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, tenham uma semana de bênçãos na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus.